Investir, mas aonde investir? Essa é uma dúvida de muitas pessoas, mas como ter aquele investimento sólido? Trago para vocês no nosso BC de hoje o consultor de investimentos Carlos Bezerra, da Café Investimentos. Então, bora tomar um cafezinho? Bora conhecer sobre investimento? Bora para o Business and Connections. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Business and Connections de hoje. É um prazer ter você aqui, eu, Sidney Botelho. Muito obrigado pelo seu carinho. Você sabe que estamos no ar, no canal do YouTube do IG Play, Portal IG, também no meu canal Sidney Botelho, que eu já peço para você se inscrever, e no canal do YouTube Podcast Business and Connection. Seja bem-vindo, e hoje nós vamos falar sobre investimento. Um dos desafios das pessoas é saber aonde pegar aquele dinheirinho e guardar. E as pessoas que nem guardam, não sabem nem economizar. Chegando aqui conosco da Café Investimentos, que honra! Carlos Bezerra, um grande amigo, e aliás vive lá na Faria Lima, onde tudo acontece. Seja bem-vindo, meu querido. Ô Sidney, boa tarde, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com a sua audiência e com os assinantes do Portal IG. E é isso daí. Então nós vamos falar hoje, qual é a maior dificuldade de alguém começar a investir? A maior dificuldade hoje é a pessoa ter uma fonte em que ela confie para ajudar a montar sua carteira de investimentos. E esse é o maior desafio hoje das pessoas, mas uma pergunta já básica, a partir de que idade eu posso começar a investir? Olha, eu comecei a investir logo quando iniciei o trabalho, com 18 anos. Primeira conta que eu abri num banco, a gerente da agência já me ofereceu aquele capitalização. E depois de 3 anos eu percebi que não era investimentos e eu fui procurar estudar. Já começa dando uma no título de capitalização. E hoje lá na Café, vocês como consultores, todo o time gerencial, como que é justamente o processo de captação dos clientes? Fala para mim. A captação dos clientes vem através de indicações da nossa rede de relacionamento. É um escritório que trabalha mais nichado no público de alta renda, então nós não temos uma captação ativa no varejo. Sim. E hoje você pode dizer que esse público, né, de alto valor, ele está propenso a ter totalmente esta facilidade de investir, ou você acha que ainda é algo disruptivo no mercado como um todo? Ele está mais propício a investir, a procurar diferenciais, principalmente no atendimento. Tá. Eles não gostam de ficar nas plataformas sozinhos, eles gostam de ter alguém que os ajude a fazer as melhores escolhas. E hoje fazer as melhores escolhas é ter totalmente aquela atenção, que mudou um pouquinho, né? Vamos trazer aquela cena do filme Lobo de Wall Street, que eles ficam lá se matando. Hoje investir é tudo online. E hoje você vendo uma economia tão, oscilante como a do Brasil, onde a taxa de juros é de 14,25%. Esses investidores, eles querem investir aonde e quando? Fala para mim. Eles querem produtos que componham o portfólio deles e superem um CDI, que é a taxa referencial, né, a Selic, e mensurando riscos também, sem muita exposição muito agressiva, ponderar, né, o balanceamento da carteira, para que na totalidade ele consiga ter o que nós chamamos de um alfa, né? Sim. Que é além do que o mercado está remunerando. E esse alfa, como que funciona? Como que vocês identificam? Porque, naturalmente, um consultor oferece, se for um gerente de banco, é um CDB, é ali um investimento mais em tesouro direto, ou algo específico. Vocês já trabalham com algo mais amplo. Quais produtos vocês têm hoje para o grande e o pequeno investidor? Então, pensando que um CDB, um Tesouro Selic,
seria a taxa mínima exigida aí do mercado, a pessoa investe para pelo menos garantir essa taxa, esse retorno ao longo do tempo, você pode ter um alfa investindo em produtos de renda fixa, como IPCA+, que está à exposição à inflação, fundos de investimentos, fundos internacionais, exposição de ETFs, que são exposição a ações lá fora, no exterior, bonds ou títulos do Tesouro Americano. Tudo isso daí na composição, uma exposição também vinculada ao dólar. Tá. Hoje é obrigatório você ter uma participação do dólar na sua carteira. Muito bem, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores oficiais. Eu quero entender o que é o bonde, quais são as carteiras que podemos investir justamente em dólar. E o Business in Connections, ele tem o apoio da agência Sou Digital, Sou Digi da Bárbara Fiuza, também Docu Technology, sistemas desenvolvidos com a sua customização, a necessidade da sua empresa, principalmente o Bitrix 24. Toye Produções e Eventos, produzindo os eventos de São Paulo, feiras, congressos. Também a Unielas Marcas e Patentes, marcando você sim, mulher a mulher, porque lá só é mulher atendendo você, porque você não pode vacilar, porque alguém pode vir e tirar a sua marca. Então, registrar a marca e registrar a sua ideia é fantástico. Toye Treinamentos, levando os treinamentos através do método Agir para Vencer para você e a sua empresa. E o nosso patrocinador master, a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes, levando a comunicação, fortalecendo o relacionamento com você e o seu cliente. Carlos, e aí, o que é o bonde? Fala para mim. O bonde seria, pegando, por exemplo, um papel, um título de dívida da Petrobras, você comprando ela no exterior. Ah, que legal. Aí é um papel que vai estar dolarizado e vai estar negociado nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, então as empresas comercializam nessas bolsas de outros países e você pode comprar. E nós brasileiros hoje estamos com mais facilidade de entrarmos nesses mercados estrangeiros? Sim. Hoje em dia as plataformas, as corretoras, os bancos possibilitam ter acesso a esses produtos no exterior de uma forma bem mais fácil de como era antigamente. E quais são as características necessárias para entrar nesse mercado? Fala para mim. Primeiro, o cliente tem que ter uma análise de perfil de risco. Sim. Determinar qual que é o seu horizonte, o seu objetivo, qual que é a sua expectativa, para verificar se aquele produto faz sentido na sua carteira de investimento. Sim. Se aquele percentual, estabelecer o percentual, dependendo se for um cliente com perfil moderado ou conservador, para fazer todo esse gerenciamento de risco. Sim. E hoje, analisando, já que você está falando que tudo está conectado ao dólar, o dólar está alto aqui no Brasil. É vantajoso um brasileiro investir fora? Sim. É vantajoso e é obrigatório ele ter uma participação em dólar e uma exposição até geográfica além do Brasil. Tá. O próprio governo tem 300 bilhões de reserva em dólar, que é a moeda forte, porque o investidor comum não deve pensar da mesma forma. Nossa, que curioso, né? E até antigamente nós tínhamos essa limitação, mas vamos trazer um pouco. Eu invisto fora do país, eu estou trazendo isso para o amigo de casa, porque muitas pessoas, às vezes, não conseguem decifrar e entender essa necessidade de algo que está na palma da mão hoje. Você consegue chegar e aumentar totalmente o seu capital, o seu patrimônio, utilizando recursos fáceis como consultores como vocês. E, ao mesmo tempo, percebendo hoje como que você investe num país e, ao mesmo tempo, como que é a tributação, essa parte totalmente de impostos, como que funciona totalmente esse trâmite, Carlos? Os investimentos no exterior têm uma tributação diferenciada. Cada produto, cada faixa em que a pessoa está alocada, quando ela apura os ganhos,
tem uma tributação diferente, então nós aconselhamos sempre fazer uma declaração com ajuda. As próprias corretoras, elas enviam o informativo que auxilia na declaração. Sim. Não dá para entrar nos detalhes de percentuais, porque aí nós íamos entrar muito em estratégia, tem muitas minúcias, né? Eu não sei, o tempo tá... Não, fica à vontade. Não, eu quero entender, porque imagine hoje, qual é o mínimo que eu poderia investir fora do país? Que os bancos exigem? Ou permitem? Não tem valor mínimo. Tá. O interessante é calcular, porque como você vai fazer uma remessa em dólar, e tem o spread cambial, né, que é a taxa que você vai pagar para fazer esse envio da moeda para o exterior, Sim. Tem que ter um valor que faça sentido, Tá. Que compense a taxa que você está pagando, e que um percentual da sua carteira, teve um estudo da FGV, esse daí eu posso citar, ele é disponibilizado, que o consumidor brasileiro, em média, 18% do consumo dele é em dólar. Tá. Desde um celular, de uma assinatura da Netflix e produtos que são importados. Sério? Então já chegou nesse número? Fora também, né, que se a gente for ver as compras internacionais, Shopee, AliExpress, todas essas compras vindas do país que hoje estão sendo tributadas, até tem a taxinha da bolsa lá, né? Como que era? A taxa de $50. Das blusinhas, das né? blusinhas. E, aliás, é muito interessante. Então, hoje, se eu tiver $500, eu consigo investir em qualquer banco de qualquer país, ou não? Consegue, principalmente Estados Unidos. Estados Tem Unidos. as corretoras aqui no país também que tem o foco no investidor brasileiro que manda valores para o exterior. Atendimento em português, é bem tranquilo. Ah, legal. E quando isso ocorre, hoje, a rentabilidade, que aqui no Brasil, se você for olhar a taxa Selic, hoje compensa você investir em CDB, teoricamente. Se você quiser algo rápido, certo? Conservador. Conservador. Mas se você for mais audacioso, hoje, quais são os planos exatamente que você pode, os fundos? Imobiliário, aqui no Brasil, compensa? Compensa pela estratégia. Tá. Olhando... Porque assim, investimentos tem que ter uma visão de longo prazo. Tá bom. Quando a Selic está no patamar que estamos hoje, 14%, 14,10%, o CDI, os fundos imobiliários eles acabam ficando descontados, porque a taxa de desconto é maior. Sim. Então, a estratégia, você pensando no médio e longo prazo, montando a carteira hoje, pensando em colher os retornos daqui a 2 anos, é um cenário ideal. Tá. O mesmo eu digo para ações, porque o valuation das empresas também acabam sendo penalizados pela taxa alta. Ah, então, obviamente tem que deixar o dinheiro lá por um Sim, tempo sim, exato. pré-determinado ou não? Qual que é o tempo que você acha que uma família comum assim poderia deixar um dinheiro investido? Eu aconselho o cliente, a família, fazer a alocação pensando em objetivos. Tá. Seriam objetivos de curto prazo. Que é de quantos anos? 3 Um anos? um ano e meio. Tá Isso daí bom. seria uma disponibilidade que ela pode precisar dos recursos nesse espaço de tempo. Objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Sim. No longo prazo, ela tem mais tempo para maturação do investimentos, porque também tem as oscilações de mercado, né, a volatilidade. Então, um investimento de mais longo prazo, ele sofre mais. Então, é interessante dividir em horizontes. Pô, mas tem que ter paciência, não é verdade? Porque 10 anos ali esperando uma rentabilidade, como vocês, como financistas e economistas e consultores de investimentos, veem esse período e o retorno? Então, como... É uma curiosidade que eu sempre tive, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para você aqui ao vivo, para saber se você consegue responder para as pessoas. Você mencionou o filme O Lobo de Wall Street, né? Sim. O pessoal fazendo dinheiro lá, extravasando, mas investir é um processo tedioso.
É um Tá, processo que demanda paciência, demanda estruturação, e a pessoa ela tem que ter um foco, principalmente no longo prazo. tá. Essa é a recomendação. Então aquela loucura do Leonardo DiCaprio foi só encenação. Só encenação. Só encenação. E, pô, eu tenho um amigo meu, cara, muitos anos, foi meu vizinho, e ele era meio maluco, né? Que ele trabalhava na Bolsa de Valores aqui em São Paulo, e era daqueles caras que ficavam no telefone o dia inteiro. E quantas vezes ele não, quando ele ouvia o telefone na casa dos vizinhos, ele não abria a porta e saía gritando. Então deixava as pessoas malucas, esses caras. E fora ainda que muitas pessoas fizeram outras empresas fracassarem. E aí, qual que é a confiabilidade em relação a você ver aquele investidor entregando totalmente o seu patrimônio para vocês lá na Café? Aí entra a parte do nosso trabalho técnico, Tá. de analisar balanço, olhar números, relatórios, de research, fazer toda a pesquisa para filtrar a informação para o cliente, ver se aquela ação, aquele papel, aquele preço que está em tela, existe a possibilidade dele ter um ganho no futuro. Se a precificação daquele papel está correta com a situação financeira da empresa. Hoje eu vejo, né? Vocês são lá da Café Investimentos, mas eu vejo que foi uma carreira que teve uma grande alavancagem, ainda mais para negócios. Realmente, vocês que são consultores, vocês que são donos das companhias, eu vejo muitos open banks agora, pessoas abrindo o próprio bank, Sim. sabe? Por que esse boom, essa liberdade? O que mudou no mercado financeiro para que muitas pessoas deixassem o prazer de trabalhar em uma agência de banco e se tornassem investidores? Aliás, consultores de investimento. O dinamismo, Tá, a abertura da plataforma, das plataformas financeiras ajuda bastante disseminar o perfil para os investidores. tá, O brasileiro antes não tinha acesso. Investimento era a poupança, né? sim. Ele era o poupador. Então, as corretoras, as financeiras que têm a parte de investimentos possibilitaram essa expansão e até acessibilidade para quem quer começar e evoluir com o tempo. E você é de uma geração também igual a minha, dos 40. E, cara, o que mudou? A tecnologia ajudou, a inteligência artificial está chegando, pode ajudar vocês a tomar essas decisões. Diz para mim esse processo evolutivo da sua carreira, desde dos 25 anos atrás que você começou até agora, porque tudo mudou economicamente, tudo mudou até mesmo no manuseio. Conta para mim. A tecnologia ela otimiza o tempo e com isso reduz custos, Tá, facilita a acessibilidade. Hoje você consegue fazer uma transação pelo celular, o home broker. home broker. O cliente consegue conversar com o assessor por aplicativos, por ferramentas. E antigamente não tinha isso. Você tinha que se direcionar a uma agência bancária. Quando você ia comprar uma ação no passado, às vezes o custo da transação era mais elevado do que A própria ação? a própria ação. Sério? Que era Sim. isso? E acabava inviabilizando. Só fazia sentido se você movimentasse Uma grande quantidade. grande quantidade. Caramba, cara, e é interessante, né? Porque que mudança, uma mudança totalmente significativa para nós. E vamos trazer um pouquinho que nós somos de uma geração onde a educação não nos permitia chegar até onde chegamos na questão da educação financeira. Como que você vê a educação financeira no país? Está andando, melhorou bastante, Sim, mas ainda é um longo caminho a trilhar. As pessoas hoje em dia têm mais acesso à informação, estão começando a ser mais questionadoras, mas ainda tem que sempre estar fomentando em investimentos essa curiosidade. Cobrar as empresas, analisar os relatórios para tomar a decisão,
para não ficar refém de uma notícia de última hora na mídia e entender o que está acontecendo de fato, né, de verdade. E hoje a educação, vou até olhar aqui para o amigo de casa, falar com você, trabalhar todas as partes das finanças tem que ser da base. Então você, pai, que está em casa e você vê que seu filho está pedindo a mesada, eu acredito que se você ensinar ele a utilizar a mesada, mesmo que seja o mínimo, mas fazer com que ele tenha um rendimento, criar ali situações. Sempre quando eu tive oportunidade, eu brinquei com os meus filhos de banco imobiliário, jogos criativos, fazendo com que eles tivessem prejuízos nos jogos e também ganhos, porque é uma forma da pessoa raciocinar e numa nova oportunidade fazer com que aquilo seja algo que agregue. Tanto no caso de conhecimento, sabedoria e estratégia. Isso eu estou falando de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo, você que é pai, você que é mãe, você que montou a sua empresa e quer que seu filho siga o seu legado, está na hora também de você rever os seus conceitos e fazer com que essas pessoas já aprendam, porque se depender dos órgãos públicos, com certeza vai dificultar ainda mais esse aprendizado. É a minha visão, porque eu mesmo, por muitos anos, tive que buscar o conhecimento fora. De economia, então, é algo que em uma fração de segundos tudo mudou. A gente está aqui sentado, pode ter aqui qualquer mudança em qualquer país. E como trabalhar essas mudanças nos países em que vocês, como investidores, lá da Café Investimentos, levam o dinheiro do cliente? Voltar até um ponto antes, essa sua colocação de ensinar as crianças é interessante, é vital, porque hoje em dia o dinheiro tá no plástico, tá no cartão de crédito. Tá. Então a criança ela não tem aquela... não sabe lidar com a escassez do dinheiro. Ela acha que o cartão é vida infinita, né? Não vai acabar nunca. É aquele sem limite, né? Exato. Eu já tive um desse aí, mas eu bloqueei porque chegava uma hora você gastava mais. Aliás, eu não recomendo isso. Exato. E voltando à sua... No dia que eu comprei um carro com cartão, eu falei, eu acho que tá na hora de reduzir esse negócio aqui, que um dia vai dar uma confusão se eu não souber administrar. Sim, tem que fazer a gestão financeira. Tem que fazer a gestão financeira, cara. Exatamente. Mas é muito legal você chegar lá e falar, passa aí o cartão. Mas e aí, conta pra mim. Como que são esses investimentos justamente fora do país e dá uma crise naquele país? Como que vocês trabalham com o cliente? Porque pode acontecer, tiver uma grande oportunidade de ações na Ucrânia, está em guerra, obviamente tudo se cai. Ou numa Ilhas Caimã, fecha. Como que vocês trabalham essa segurança para o cliente, Carlos? Com a diversificação. Tá, como que é feito devemos ter o patrimônio em outras moedas, em outras nações, globalizar os investimentos, mas ponderando o risco. Dividindo a carteira em percentuais em que essas oscilações possam ser supridas por outros investimentos. Sim. Se um investimento, de repente, cai ou sofre uma oscilação brusca, um outro que esteja na carteira vai fazer o equilíbrio. Então, é aquela coisa, nunca deixar os mesmos ovos dentro de uma cesta. E essa diversificação, mas caso haja, a falência de um país, tudo aquilo lá, como que é respaldado para o cliente? Ou uma empresa que vocês investiram do exterior e quebrou. Como que é feito essa segurança? Porque aqui nós temos o Banco Central que exige uma segurança por parte do investidor. E nos outros países, qual que é a segurança que as pessoas têm, Carlos? Mas aí nós procuramos países sólidos, né? Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda. E nesses países você vai atrás das maiores empresas do mundo. Sim. Então, para ter já essa segurança aí, empresas de bem de consumo, empresas centenárias, para não correr realmente esse risco. Empresas centenárias, tem um monte aí que quebrou recentemente, não é bom fazer isso não, cai na mão de um herdeiro, né, vai todo aquele prejuízo. Mas tem empresas aí, Unilever, tem
petrolíferas aí que são bem sólidas. São sólidas. Deixa eu falar aqui da Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes para você. Uma escola que realmente forma executivos. O Carlos já passou por esse treinamento na Voice Training. E aqui, você quer falar bem, você quer levar conhecimento, você quer multiplicar conhecimento, clique no QR Code que está na tela, isso mesmo, escaneie, para que você possa agendar uma sessão experimental. E você vai se tornar um palestrante, um treinador, uma pessoa que vai realmente levar conhecimento para as pessoas e faturar com isso. Então não perca essa grande oportunidade, se desenvolva e faça com que a sua comunicação seja a ferramenta certa para você se desenvolver, crescer na carreira e ao mesmo tempo multiplicar o que você sabe. Não guarda nada, não fica, deixa para você não, multiplique. Quanto mais você ensina, mais você cresce e mais cresce o seu negócio. Então bora vir para a Voice Training Escola de Oratória? Estou esperando por você. Carlão, hoje, analisando a carreira de economista e investidor, é uma carreira que está em ascensão nos últimos anos? Sim, é uma carreira próspera, Tá. é uma carreira que está em franca expansão e que abre muitas oportunidades, até para quem está ingressando. E hoje, se eu acabo de sair da universidade, o que eu preciso ter exatamente para ser um assessor financeiro? Gostar de pessoas, Tá. do relacionamento, porque apesar de estarmos falando de investimento, de dinheiro, mas você está lidando com pessoas. Sim. Essa pessoa também tem que se manter atualizada constantemente. Vai sair da faculdade e vai continuar estudando todos os dias. E tem aquelas certificações, CP20, quais são essas certificações? Isso, temos as certificações bancárias, né? CPA 20, CPA 10, que é mais pro foco de agência bancária. Tá. E também temos certificações voltadas para investimentos. Sim. Que é o CEA, da Ambima. Tá bom. E o CFP, que é da Planejar, que é uma certificação internacional, mas tem a representação aqui no Brasil também. E se tiver as duas últimas, não precisa ter a CPA 20 nem a 10? Não. A pessoa já pode, mas precisa ser formado em economia ou não? Faz um curso de trader aí e sai já se tornando um investidor. Para ser consultor CVM, Tá. é obrigatório o ensino superior, Tá além bom. da certificação. Não, legal. Assessor de investimentos não tem a necessidade da graduação, mas é recomendável também. Não, é recomendado, mas o que eu estou falando aqui justamente, né, eu vejo tantas profissões nascendo nos últimos anos e pessoas faturando, até mesmo ensinando outras na internet, vendendo conhecimento, e quando você vai ver, a pessoa não tem tanto conhecimento. E a minha preocupação é justamente isso, fazer negócios, criar uma empresa e realmente para ludibriar as pessoas. É uma das maiores preocupações que eu tenho ao longo de toda a minha carreira e também aqui como um comunicador. Vendo tudo isso daí hoje, o cenário em São Paulo, antigamente nós tínhamos ali a concentração na 15 de novembro, viemos aqui para Paulista, onde nós temos a gravação do Business in Connections, e hoje a concentração econômica de São Paulo está na Faria Lima. Como que para você, como um consultor, um investidor, você conviver nesse ciclo? Dá para gerar negócios ali e atrair clientes ou não? Sim, bastante negócios, porque apesar da Faria Lima ser um centro econômico financeiro, Sim. Tem muitos escritórios de outros ramos, arquitetura, escritórios de advocacia, empresas de engenharia, empresas de marketing. Então você consegue, na Faria Lima, lá na extensão da avenida, conseguir várias oportunidades de negócios. Que é muito interessante, até mesmo para quem está começando os negócios, deixa eu olhar aqui para o amigo de casa, que é importante, sempre quando você perceber que você está sem cliente, circule aonde está seu nicho principal.
E justamente, muitas vezes, o nicho da pessoa está ali aonde tudo acontece. No caso, ele trabalha com investimentos, nós sabemos que na Faria Lima existem várias empresas de investimentos, serve para trocar ideias, gerar conexões, fazer com que você cresça intelectualmente focado naquela área. E o cliente vai te ver de uma outra forma. O cliente vai perceber que com o seu conhecimento, você tendo totalmente essa forma de aprendizagem mais na prática, relacionamentos geram relacionamentos e de relacionamentos geram negócios. Então, é basicamente isso, Carlos, que fortalece. E eu vejo também que você trabalha com muitos microempreendedores, né, principalmente em rodas de negócio. Como que você vê esse microempreendedor nos dias atuais? Eu vejo os microempreendedores buscando informação. Nas rodas de negócios, eles estão interessados em se aprimorar do lado profissional e também na parte financeira de investimentos. Então é interessante porque ele já começa a olhar sobre essa ótica, separando a pessoa física da jurídica. Que é importante. É muito importante isso daí. E já começa a fazer um planejamento de investimentos de forma adequada. Você está falando uma coisa que é interessante, Carlão. Em relação da empresa, hoje, é a mesma coisa de eu utilizar o meu nome físico e o nome da empresa. Os tratamentos para investir fora do país é a mesma coisa? Os trâmites, as oportunidades são as mesmas? A parte operacional, a tramitação é similar. Tá. Nada difere. Só o que vai mudar realmente é a parte tributária. Cada porte de empresa tem a sua tributação, né? Mas é imposta pelo Brasil ou pelo país que está investindo? Principalmente aqui no Brasil, porque ela vai declarar os ganhos aqui, né? Ah, tá. E aí, mas só depois de receber de lá? Sim, só quando auferir também o ganho, né? Tá. Porque eu vejo muitas empresas, as multinacionais a gente nem fala, né? Principalmente as que são brasileiras e foram para o exterior, isso daí elas já fazem um investimento até mesmo. Mas eu vejo os pequenos, que mesmo assim as empresas pequenas, é uma oportunidade deles terem uma rentabilidade extra, uma forma diferente, com diversidade, como você disse anteriormente, e com isso facilitar até mesmo o aumento de capital de giro. Sim, também. Tem algumas empresas que optam por abrir filiais no exterior para ter acesso a um crédito mais barato, a uma estrutura societária diferente. Há casos nesse sentido também. Em relação a crédito, é mais caro pedir empréstimo fora ou dentro do Brasil? Lá fora é mais barato. É mais barato? Mas Quantos por cento? Não dá para falar em percentual, mas se a empresa tiver um balanço mais robusto, o crédito lá fora, nada se compara ao juros altos do Brasil. Aqui é muito alto. Eu acho que já estamos caminhando quase para o final aqui já. Deixa eu falar com você dos nossos patrocinadores, começar com a agência Sou Digital, da nossa Bárbara Fiuza. Também quero agradecer muito a Doco Technology, levando o CRM Bitrix 24 para você, fazendo com que a sua equipe seja muito mais produtiva. Também a Toye Produções e Eventos, produzindo os eventos sociais, feiras, congressos, tudo isso para você. Também a Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, registrando a sua ideia, facilitando ainda mais o seu poder de controle para que ninguém venha a usurpar da sua marca. Também a Toye Treinamentos, elevando ainda mais a performance da sua equipe, aumentando a produtividade, diminuindo o turnover, através do método Agir para Vencer, atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para alcançar os resultados. E por fim, a nossa Voice Training, patrocinadora Master, escola de oratória, formação de palestrantes. Então venha para a Voice Training, leve o treinamento da Voice Training para a sua empresa e mostre que a comunicação é uma maneira rápida de alavancar o seu negócio, fortalecer a sua empresa e crescer ainda mais a sua marca. Carlão, vejo que hoje, se você fosse
investir em você mesmo, o que você sugeriria para as pessoas de casa? Qual investimento? Eu começaria com um básico de renda fixa para ter uma reserva de segurança, uma reserva de emergência. Tá. Por quanto tempo hoje eles estão... Você acha que uma reserva, assim, uma quantia de reserva? Para quem é CLT, eu faria pelo menos 6 meses de reserva de Sim, emergência. boa. Depois eu pensaria em produtos de renda fixa vinculado à inflação. Uma parte vinculada ao dólar, Tá. no exterior, aqui ou aqui no país, em ações que estejam vinculadas ao dólar. E ETFs. ETFs ao invés de você comprar uma ação em si, você faz a exposição ao mercado. Mercado de TI, mercado de petróleo, você consegue comprar um segmento. Olha que legal. E isso são papéis, teoricamente, ou não? O ETFs? É um ticker, né? Que você Sim. compra um índice, você compra um referencial. Você consegue comprar até ETF de criptomoedas. Quem está na consultoria CVM, nós não conseguimos aconselhar diretamente a compra do criptoativo, Tá. porque não é regulamentado. Mas via ETF, você consegue acessar uma estrutura dessa forma. E aqueles booms negativos que tivemos recentemente das criptomoedas, como que funcionou isso daí? Como que é a regulamentação? Pode chegar no Brasil? Era Bitcoin, tinha outras moedas. Como que você vê a criptomoeda nos próximos anos? Você acha que é um ativo que vai realmente se enquadrar? Teve até a moeda do Milei aí recentemente. Eu acho muito especulatório. Tá, Para quem gosta de muita oscilação, para quem deseja deixar como uma aposta, eu aconselho ter um pouco do patrimônio, um percentual ínfimo, para não correr esse risco aí de ter quedas aí de 30%, 40%. no dia, né? Não Tem que ter estômago. tem que ter estômago. Tanto o cliente quanto nós, consultores, para tratar desse lado aí, porque acaba sendo estressante, né? Não, essa situação eu acho que é bem desgastante. Carlos Bezerra da Café Investimentos, meu amigo, muito obrigado. Obrigado por passar um pouco de conhecimento para todos. E eu acredito que o seu conhecimento, a sua base, essa forma de transmitir o conhecimento focado a investimento foi muito rico para nós do Business in Connections. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, muito obrigado. É isso daí. E aqui, veja, o quanto que você está investindo em você. Será que você realmente investir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu pensamento não farão de você uma pessoa muito mais forte para tomar uma decisão? Muitas vezes o dinheiro e a recompensa vinda de qualquer investimento desses citados é algo para fortalecer ainda mais você no seu crescimento, na sua evolução. E, obviamente, tomar a decisão certa é ter um mentor, é você saber que daquele apoio virá algo mais adiante com estratégia. E ter estratégia é você realmente prevalecer no seu foco, no seu objetivo. E dessa forma, eu encerro o nosso Business in Connections de hoje, agradecendo a sua presença, deixando claro para você deixar aquele comentáriozinho aqui, isso, básico, sobre a presença do Carlos Bezerra, da Café Investimentos. Também você já compartilhar, estamos no Portal IG, estamos no IG Play, estamos no canal do YouTube do IG. Peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, porque diante de todos esses desafios, quanto mais você estiver conectado, outros especialistas passarão por aqui e desses especialistas nós vamos elevar ainda mais o conhecimento. Esse é o foco, de gerar negócios, gerar conexões, fazer com que você esteja nesta sinergia e dessa sinergia você realmente ganhe conhecimento, mas também tem uma troca. A sua presença aí fortalece ainda mais a nossa marca. Agradeço todos os nossos apoiadores, patrocinadores e todos que sempre acreditam no Business in Connections. E sendo assim, eu, Sidney Botelho, eu agradeço muito a sua presença e, como eu gosto sempre de dizer,
viva o momento com coragem e coração. Valeu, tchau!